Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na rodoviária de Campinas. Rodoviária de Campinas para pregar a palavra do Senhor mais uma vez. Vou deixar aqui filmando. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho trazer a mensagem do Evangelho. Conforme está escrito em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Vou começar com algo que está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de que qualquer maneira a morte do ímpio é um questionamento. Deus questionando: teria eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não. Antes eu desejo que se converta dos seus maus caminhos e viva. Essa é uma palavra fiel e verdadeira, a qual está escrito no profeta Ezequiel. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Desde o começo, Deus sempre quis que o homem se arrependesse, porque pelo pecado a sentença da morte ela vem mais rápido, porque pelo pecado de um só homem entrou na terra a sentença da morte. Todavia nós não estamos falando somente da morte física do corpo, mas a primeira morte que aconteceu no jardim do Éden foi espiritual. Depois veio a segunda morte, foi quando Caim matou Abel. Ali houve a primeira morte física. E o que essa palavra está dizendo? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de um bandido, não tem prazer na morte de uma prostituta, de um macumbeiro, de um homem idólatra, de uma prostituta, de um cachaceiro, não. Ele espera até o último momento que se arrependa. Até o último momento que se arrependa, que deixe os maus caminhos, para que possa encontrar a vida. E a vida é manifesta através de Jesus. A vida é verdadeira, a vida abundante. Jesus falou que é Ele quem traz. Nós só podemos encontrar vida abundante através do sangue de Jesus Cristo, a qual outrora foi derramado. Então não há outra mensagem
se pregar sobre a face da terra, senão arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave. Arrepender-vos, moradores da terra, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender-vos, moradores de Goiânia, povo brasileiro, é tempo de se arrepender, porque Jesus Cristo está voltando. Passará os céus, passará a terra, mas Jesus falou: as minhas palavras, essas não hão de passar. O que significa isso? Tudo acaba um dia. Tudo que está diante de nossos olhos passa, acaba, chega no fim. A nossa vida nessa terra chega no fim. O efeito do álcool, ele passa. O efeito que as coisas deste mundo traz, passa. Acaba o dinheiro, acaba a fama, acaba a saúde, há sucesso com essa terra, mas a palavra, ela permanece. A palavra, ela permanece. Desde o princípio essa palavra vem se cumprindo, ou seja, ela permanece. Passaram milhares de pessoas, somente em questão de 10 anos, e uma geração inteira passaram milhões. No decorrer de toda a humanidade, trilhões de pessoas passaram pela terra, mas a palavra, ela permanece, ela continua. E agora nós temos que entender uma coisa: se os céus e a terra passam, a palavra, ela permanece. Onde que nós devemos estar fixados então? No que passa ou no que permanece? É uma pergunta. No que nós devemos estar fixados, alicerçados? Nós temos que ter um alicerce para ficar firme. Nós temos que estar na palavra, porque tudo isso passa. Jesus falou. Jesus, ele considera a palavra dele como um alicerce. E ele vai dizer: olha, compararei um homem que ouviu essas palavras e as não praticou, como um homem louco, insensato, imprudente. Porque veio o vento, assoprou contra esta casa. E a casa essa casa, ela balançou, o vento assoprou e foi grande a sua queda, caiu essa casa. Jesus está falando de uma pessoa que não permanece em sua palavra. Ela é derrubada facilmente. Tanto o coronavírus, que é uma doença espiritual, não é física. Não é física, senão os cientistas já tinham conseguido tirar essa doença com essa vacina. Estamos vendo que não é a cura ainda. A cura está na mão do Senhor. Deus, ele faz a ferida e ele fecha a ferida. Deus, ele abre a ferida e ele cicatriza a ferida. Então nós temos que permanecer na palavra. Jesus, ele fala: o homem que ouve essas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente. Ouviu essas palavras e as praticou. Jesus, ele compara que o homem que ouve as suas palavras e pratica é um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Ele cavou um buraco na rocha, construiu uma estrutura bem profunda e ele alicerçou essa casa sobre a rocha. Imagina uma casa assim. Imagina uma casa assim, construída sobre rocha. Será que vento derruba? Será que tsunami derruba? Será que doenças derruba? Será que alguém pode te derrubar com palavras? Porque essa casa que Jesus está falando não somos nós. O alicerce é a sua palavra. Então Jesus, sendo a palavra, ele tem que ser o nosso alicerce. E no livro de João declara no primeiro capítulo e no primeiro versículo que Jesus é a palavra. Mas João não fala somente que Jesus é a palavra. João vai declarar: no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo desceu e habitou entre nós. Ou seja, a própria palavra Jesus. Quer ter Jesus no seu coração? Você tem que andar, você tem que passar a conhecer essa palavra e andar nela. Você quer realmente ter certeza que Jesus está dentro de você e que Ele está com você? Começa a conhecer essa palavra e habita, e passa a habitar nos caminhos do Senhor. Verdadeiramente serão livres de todo o pecado, e assim Jesus, ele sim habitará dentro de vós. No livro de João vai dizer acerca dos filhos de Deus, e está escrito assim: e nisto é manifesto que todo aquele que recebeu
o Espírito de Deus, foram feitos filhos de Deus. Ué, peraí, então não nascemos filhos de Deus? Não, aqueles que receberam o Espírito de Deus foram feitos filhos de Deus. Ou seja, nós temos que receber primeiro a promessa do Espírito Santo dentro de nós. Temos que receber primeiro o Espírito Santo habitando dentro de nós. Automaticamente, quando o Espírito Santo habitar dentro de você, sua vida vai mudar. Te garanto que muda. Te garanto que você não vai ter mais a mesma conduta. Porque o Espírito Santo, ele não aceita o que é errado, não. E é por isso que Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar o que é certo, para nos corrigir, para nos direcionar. E no livro de João 14, João capítulo 14 e João capítulo 15 também, vai dizer: e o Espírito Santo, ele vos ensinará em todas as coisas, ele vos guiará. Então tudo está na palavra, tudo está fixado na palavra. Não há salvação sem antes conhecer a palavra. Porque para haver a salvação, primeiro você tem que conhecer a verdade. A verdade, ela vai te tirar da mão do diabo. A verdade, ela te libertará. E a palavra do Senhor diz que ela mesma é a verdade. A própria palavra é a verdade. A própria palavra de Deus é a verdade. E uma vez que nós conhecemos essa verdade, aceitando ela em nossa vida, ou seja, colocando ela em prática na nossa vida, somos libertos do cativeiro. O pecado é o cativeiro. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, vai dizer uma lista de pecados. Porque muitas pessoas são ignorantes acerca da palavra do Senhor. E automaticamente vão dizer: não, mas o que não é pecado nessa terra? A Bíblia vai dizer o que é e o que não é. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Em Gálatas capítulo 5 também diz. Em Apocalipse capítulo 22, uma lista de pecados. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Isso daqui que eu vou ler para vocês é apenas um alerta. E para isso a palavra do Senhor foi escrita, para corrigir, ensinar e para nos alertar. Para isso foi escrito. Está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que é isso? Isso é uma lista de pecados que a humanidade está se afundando. Isso aqui é algo que compromete a salvação. Isso aqui que eu acabei de ler talvez está aplicado na sua vida, no seu dia a dia. Talvez em alguma dessas coisas você se enquadra, ou talvez não. Se você não se enquadra em nenhuma dessas coisas, parabéns, você conhece a Jesus Cristo e está caminhando a Nova Jerusalém celestial. Mas agora, nós temos que entender o que significa isso. Injustiça, o que é injustiça? Ato de desonestidade. Desde 50 centavos, 10 centavos que você deixa de dar a alguém, qualquer golpe é injustiça. Por exemplo, pegar um produto por 10 e vender ele por 100, 80, injustiça. Não erreis, nem os devassos. Que são os devassos? Pessoas sensuais, pessoas que andam de forma imoral, pessoas que têm um pensamento malicioso e são maliciosas e depravadas. Lembrando que isso que está escrito é para o nosso alerta. Nem os idólatras, que são idólatras.
Vou dar um exemplo da maior idolatria que está espalhada no Brasil afora, em Roma. Começou tudo em Roma. A maior idolatria não é somente a religiosa, mas a outra maior idolatria que o mundo está contaminado é a idolatria do futebol. Ídolos do futebol, homens que estão no lugar de Deus, recebendo a glória, que estão recebendo louvor no lugar de Deus. E olha o que diz em Romanos capítulo 1: honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Isso está acontecendo nos dias de hoje. O Neymar tem mais honra do que Jesus. O nome de Neymar é mais venerado, mais gritado do que o nome de Jesus. Não significa que Jesus ele perdeu, mas significa que os homens inverteram os valores. Significa que as pessoas trocaram os valores, valorizaram mais a criatura do que o Criador. Isso é idolatria. Estão matando por causa de jogo de futebol, torcida organizada. Só basta ter um time, só basta ter jogo do Goiás, do Vila Nova, morre dezenas de pessoas e até centenas. Morrem muitas pessoas. Isso é idolatria. Idolatria. Estão dando a vida por aquilo que é inútil, por aquilo que não vai te trazer benefício, ao invés de dar a sua vida para aquilo que vai te trazer a vida, a salvação. Verter os valores. Então essa idolatria do futebol ela tem que acabar, porque Deus todavia não divide a sua glória com ídolos, com homens, com mulheres, com santos. Não, a glória é de Jesus. A glória é de Jesus. Jesus não divide sua glória com o santo Mateus, com a Aparecida, com Maria, não. Toda honra, o que está escrito em Romanos? Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: Deus, o Pai, Ele procura verdadeiros e fiéis e verdadeiros adoradores, que vem adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas as pessoas não estão adorando a Deus, o Pai, nem o Filho, tampouco, mas estão se prostrando diante da imagem de escultura. Estão vivendo essa maldição. Estão sendo pessoas que são devotos de Divino Pai Eterno, de Aparecida, de Maria, como se eles pudessem fazer alguma coisa de bem e algum milagre. Não se iluda, religião não salva ninguém. Tanto que Jesus não estabeleceu nenhuma religião. E se eu tenho que respeitar a religião, eu te digo que não. O que Jesus fez? Ele respeitou as religiões farisaicas, as religiões dos saduceus. Existiam várias religiões. Para quem não sabe, o farisaísmo era uma seita, era considerado como uma religião. Os saduceus também eram considerados como religião. O que Jesus fez? Jesus falou: hipócritas, falou para os fariseus, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com teus lábios honram o meu nome, mas em vão estão me adorando, ensinando doutrinas de demônios, que são preceitos humanos. Jesus falou na cara dos fariseus, que eles estavam ensinando doutrina de demônios. Isso é julgar. Imagina Jesus pregando uma geração dessa: arrependei-vos, raça de víboras. Aí o povo começa: não julgueis, não julga para não ser julgado, não julga não, Deus é amor. Essa geração gosta de ser abajulada, essa geração não gosta de ser corrigida não. Acorda para a realidade. Essa humanidade só quer ser abajulada, só quer receber elogios, só quer ouvir a mentira. Tem como eu vim aqui falar para você que está tudo bem quando não está? Tem como eu vim aqui falar para você que Deus te ama e que Ele quer somente que você venha a amar a Ele também? Tem como eu falar para você que Jesus te ama enquanto Deus? Ele só quer uma coisa: que se arrependam. Deus não deixou de amar não, meu irmão. É por isso que Ele alerta todos os dias que o homem se arrependa, porque amando ao seu próximo,
amando a sua criatura, amando a sua criação, Ele sempre alertou que mudassem os seus costumes, que mudassem as suas atitudes, que mudassem os seus caminhos e que se desviassem da depravação, das imoralidades, do pecado, para que outrora pudessem ser lavados pelo sangue de Cristo. Para ser lavado pelo sangue de Cristo, necessário é tomar a atitude, mudança de comportamento, mudança de caráter. O caráter de Cristo tem que te renovar. Você tem que receber o caráter de Cristo na sua vida, para que a sua vida muda. Automaticamente, quando uma pessoa ela recebe o caráter de Cristo, ela é mudada, ela é transformada. Logo não precisa de alguém que fique falando: não toques, não proves, não faça isso, não faça aquilo. Uma pessoa que recebe a Jesus Cristo, ela já sabe o que deve fazer, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vos ensinará, Ele vos guiará. Se o Espírito Santo habitar dentro de você, você já vai automaticamente saber que beber cachaça é algo que está te levando para o inferno. Se o Espírito Santo habitar dentro de você, você vai saber que cobiçar a mulher do teu próximo é prostituição, é se prostituir em pensamento. Tudo isso que eu vos falo está escrito. Em Mateus capítulo 5, Jesus falou acerca dessa prostituição através do olhar. Através do olhar, através do sentimento, do pensamento. Foi Jesus quem falou em Mateus capítulo 5. Se o homem olhar para uma mulher, um olhar impuro, em seu pensamento desejar ela, em seu coração ele se deitou com ela. Essas palavras vieram de Jesus Cristo. Se não tivesse escrita, ninguém daria crédito, ninguém acreditaria. Jesus pregava essas coisas. Quem nunca quis Jesus ver o homem na perdição? Tanto que Jesus desceu do céu, abriu seus braços e se entregou na cruz. Poderia ele ter ficado na sua glória, recebendo a adoração dos anjos, como era desde o princípio. Porque desde o princípio Jesus estava ao lado do Pai, como João relata no primeiro capítulo. Desde o princípio, na criação dos céus e da terra, Jesus estava com o Pai. Jesus ele teve participação na criação do homem, na criação da terra. Jesus ele teve participação. É o que vemos em Gênesis, na criação do homem. Então façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Peraí, então Deus não estava só. E não era Maria que estava ao lado de Deus, era Jesus, passando de homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Em 3 vezes foram citados no plural, mostrando que Deus, quando criou os céus e a terra, Jesus estava ao lado. Em João capítulo 1 só confirma isso. No princípio ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo desceu e habitou entre nós. Mas sempre desde o princípio, Deus só quis uma coisa: que o homem fosse o seu amigo, que o homem confiasse nele, que o homem deixasse os seus caminhos. Mas não foi assim desde o princípio. Conheceram religiões, adoraram os demônios, faziam culto aos demônios. Nos tempos dos egípcios, não era pior nos dias de hoje. Não era pior no tempo de Sodoma e Gomorra, como nos tempos de hoje. A geração de Noé não era pior do que essa geração de 2021. A geração de Sodoma e Gomorra não foi mais imoral, não foi mais depravada do que a geração de 2021. E olha que misericórdia, nós tivemos muito mais tempo para se arrepender do que eles. Eles tiveram tanto tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. Deus deu muito mais do que 2000 anos para nós nos arrependermos. Isso é amor, isso é misericórdia. Isso daqui faz sentido agora no versículo que eu li em Isaías, em Ezequiel 18.
que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que o ímpio se converta. Então é isso que Deus até hoje está esperando, que o homem reconheça a sua glória, o seu poderio, reconheça somente Ele. Mas para isso é necessário uma coisa, necessário é uma entrega por completo, que todo corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. É necessário isso, uma entrega 100% para Deus. Deus não quer só coração. Essa mentira que nós vemos, já estamos ouvindo há milhares de anos, há muitos anos na verdade, que Deus só quer o coração. Deus não quer só o coração não, criatura. Ele quer tudo que Ele criou de volta, da maneira que Ele fez, o corpo, a alma, o espírito, o caráter de Cristo na sua vida, a mente de Cristo em você. Não é só o coração que importa, senão ninguém seria condenado ao inferno. Logo, não teria necessidade de existir inferno e nem lago de fogo e enxofre. Se ninguém fosse para o inferno, não teria necessidade da criação desse lugar. Se existisse purgatório, não teria necessidade da criação do inferno e do lago de fogo e enxofre. Quero ler para você em Salmos agora. Em Salmos capítulo 119, que diz assim no primeiro versículo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus estatutos, seus testemunhos, e o buscam de todo o coração. Graças a Deus. Glorificado seja o Senhor. Que quem vos fala é apenas um servo de Deus. Não sou pastor, não sou profeta. Não preciso ser pastor e profeta para pregar o evangelho de Cristo, não. Só basta ser discípulo de Cristo. Só basta ter compromisso com a palavra de Deus. Só basta ter compromisso com o reino de Deus. Por que é que nós não vemos as igrejas nas ruas? Apostasia da fé, o abandono da verdadeira obra, da verdadeira fé. Isso é apostasia, o abandono da fé, das primeiras obras, das primeiras práticas que a terra está vivendo. Você acha que não era para estar cheio de homens de Deus na rua atrás de algo, preocupado com algo? Era sim. Mas o que eles estão preocupados hoje? Em pintar a igreja, em reformar a igreja. Estão preocupados em construir templos. Estão preocupados em melhorar o conforto dos templos. Isso não traz salvação, meu povo. Jesus não zerou de templo. Ele destruiu o primeiro templo, que era terrestre, que era feito de tijolos. E ele edificou o seu novo templo em homens, em pessoas. Era isso que Jesus estava falando, que construiria o segundo templo após o terceiro dia. E após o terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos. E Jesus, ele passa a então andar sobre a terra. E ele sobe ao céu. E agora ele fala: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Espírito Santo, a qual vos ensinará, a qual vos guiará. Então nós somos o novo templo. É esse templo que nós temos que zelar, o corpo, a alma e o espírito. É esse templo que nós devemos valorizar. Não os templos de tijolo, não os templos de cimento, porque isso para Deus nada tem valor. E é por isso que Deus não está preocupado com esses templos fechados. Porque se o reino de Cristo fosse terreno, Ele lutaria para abrir essas portas e elas não se fechariam. Mas o verdadeiro templo que somos nós ainda está aberto. Homem nenhum pode fechar esse templo. Homem nenhum pode colocar cadeado no templo ao qual Jesus abriu, que somos nós. Então acorda para a realidade. Mudaram os valores. Mudaram os valores.
estão valorizando muito mais hoje. Muito mais hoje estão valorizando um templo feito de tijolos do que o templo humano, que é o ser humano. Estão valorizando hoje muito mais congregações, investindo milhões em paredes, investindo milhões em equipamentos, milhões em ar-condicionado, em cadeiras. Acorda para a realidade. O templo que nós devemos preocupar é aquele que está caído nas calçadas, um morador de rua, um mendigo. É aquele lá que Deus quer resgatar. É almas que vale para Deus. Ao ponto que Jesus ele vai dizer: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Acorda, pastores, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma única alma, a alma de uma só pessoa, a alma que está dentro do morador de rua, ela vale mais do que templos religiosos, ela vale mais do que ar-condicionado, vale mais do que equipamento de som, vale mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos resgatar o valor de uma alma. Precisamos resgatar o valor de alma, amar almas e não amar cultos. Quem falou que fazer cultos dentro de igreja é servir a Deus? Quem falou que pregar dentro de igreja é fazer a obra de Deus? Quem falou que tocar instrumento dentro de igreja é fazer a obra de Deus? Jesus não estava preocupado com o templo, não estava preocupado em tocar instrumento. Jesus não estava preocupado em pregar para os religiosos, embora seja que ele pregou. Mas Jesus, ele estava preocupado com almas. Jesus foi atrás do órfão, Jesus foi atrás da viúva, Jesus foi atrás de Lázaro, o mendigo. Jesus estava atrás dos perdidos. Jesus estava atrás dos perdidos. Ele se assentava com a prostituta. Não que ele estava aprovando a obra da prostituta, mas era a estratégia de ganhar a alma da prostituta. Então é isso, o valor de uma alma é maior do que o valor de um templo religioso. Inverter os valores. Acorda para a realidade. Essas religiões estão levando a maioria para o inferno. Essas religiões que estão na terra estão te enganando e estão te seduzindo. Está fazendo de você preso. Está fazendo de você um comércio. Mas não é falta de aviso. Não é falta de avisar que o povo está indo para o inferno. Não é falta de aviso que o povo está indo para o inferno. Porque Paulo ele já tinha então declarado: farão de vós um comércio. Paulo, apóstolo de Cristo, ele escreve a carta aos Romanos e ele fala: farão de vós um comércio. E o que está fazendo hoje? Na maioria dos templos, a fé tornou-se comércio. Olha, você faz um pedido, pega um envelope, coloca um depósito, uma oferta de amor, uma oferta simbólica, que Deus vai te abençoar. E a humanidade aceita esse tipo de pregação. É por isso que isso está prosperando. É por isso que o comércio religioso está prosperando sobre a face da terra. Porque as pessoas estão apoiando. Porque as pessoas estão apoiando o comércio religioso. Por isso que ele tem crescido sobre a face da terra. Porque as pessoas querem dar algo e receber algo em troca. As pessoas querem oferecer algo para Deus e estão pensando no retorno que vão ter, na bênção que vão receber, na prosperidade que vão receber. As próprias pessoas estão se permitindo fazer parte desse comércio, fazer parte dessa venda da fé, porque as pessoas querem barganhar com Deus. Por exemplo, aquele envelopinho, se tu uma benção, você vai e pega aquele lencinho e existe uma promessa em cima daquele lencinho: vai te abençoar, vai repreender o mal. Você só tem que dar uma oferta simbólica. Ou seja, o homem está contribuindo para o comércio gospel, o comércio da fé, a qual Paulo já tinha alertado e já tinha declarado. O apóstolo de Cristo, Paulo, falou: farão de vós um comércio.
Acorda para a realidade. Por que você acha que pastores estão fazendo lives de culto ao vivo? Não é porque estão preocupados com a sua alma. Porque se tivesse preocupado com a sua alma, iriam na sua casa. Se tivesse preocupado com a sua alma, ligariam para você. Se tivesse preocupado com a sua alma, orariam por você. Estão fazendo live para não perder o movimento financeiro. Estão fazendo live para não deixar de lucrar para o cofre da igreja, não esvaziar. É por isso que estão fazendo lives religiosas de culto. Não é porque estão preocupados com a sua alma, não, criatura. Acorda para a realidade. Jesus já está preocupado com a sua alma. E é por isso que essa palavra está sendo pregada nesse lugar agora. Eu caminhei só 20 km de bicicleta para chegar até aqui. Isso para mim não é nada. E Jesus deu, foi o sangue dele pela minha alma. Jesus me tirou, foi das drogas, foi do vício. Isso para mim não é nada. Para me demonstrar o quanto eu amo a Deus. Amar a Deus não é de palavras, criatura. Não é de palavras. Amar a Deus é no seu modo de viver, na sua compostura, no seu caráter. É na sua forma de você viver que você ama a Deus. Não é de palavras. O que mais tem hoje é amor fingido de palavras. O que mais nós ouvimos hoje são pessoas que dizem amar Jesus, mas não conseguem largar a porcaria da cachaça, não conseguem largar a porcaria do futebol, não conseguem largar os santos de bar, não conseguem largar a vida errada. Mas ama Jesus, declara amar Jesus. Só não consegue largar cerveja, só não consegue deixar de amar o pecado. E a Bíblia chega dizendo, não tem como agradar dois senhores. Você está agradando o da direita, automaticamente você desagrada o que está na esquerda. Se você agrada o da esquerda, automaticamente o da direita, ele fica excluído. Jesus falou, não tem como servir dois senhores. O Deus deste mundo é o diabo. A Bíblia fala que ele é um senhor. A Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, ou nós estamos adorando o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que outrora te criou, ou nós estamos adorando o Deus que criou cachaça, que criou futebol, criou dinheiro, criou idolatria, criou tudo isso para a perdição do homem. Então, nosso coração tem que estar em Cristo. Jesus fala, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Se seu coração está em Deus, você não se corrompe com as coisas da terra, você não se entrega aos sentimentos deste mundo, você não está entregue a este mundo, porque o seu tesouro está lá no céu, o seu tesouro está em Cristo, e é lá que nós devemos ter o nosso tesouro reservado. Vai passar tudo isso. Eu te digo que já está passando. Os céus e a terra estão se passando, meu irmão. Acorda para a realidade. Os céus e a terra estão se findando, minha irmã. Acorda para a vida. O coronavírus só veio para despertar a humanidade. O coronavírus só veio para chacoalhar essa figueira. Os frutos estão caindo, mas somente os podres. Porque os frutos que ainda eles estão conservados no Senhor, pode chacoalhar a figueira, eles não caem. Só caem os frutos podres. Só caem os frutos que não têm proveito. Então é isso que está acontecendo. Essa figueira que se chama terra está sendo sacudida, ela está sendo chacoalhada, porque Deus quer acordar a humanidade, porque Jesus ele quer preparar o povo para o arrebatamento, e o arrebatamento está muito perto, está muito próximo, é um piscar de olhos, num piscar de olhos. Sabe o que falta para acontecer? Para que Jesus venha arrebatar o povo? Só falta o evangelho do reino ser pregado em todos os confins da terra. Só falta a palavra verdadeira sem ser adulterada, a palavra verdadeira sem ser mudada. Só falta o evangelho do reino ser pregado nos quatro cantos da terra. Só isso que falta. Então fica esperto. Começou a ser pregado. Começou. Você não está vendo, mas já tem homens de Deus, não somente no Brasil, fazendo esse trabalho que eu faço, entrando em presídio, entrando em hospital, nas ruas, nas esquinas, pregando o evangelho no Recife, no São Paulo, em Minas.
Até mesmo nos Estados Unidos, eu estou falando dos que eu conheço. E assim como tem esses, Deus está levantando em todos os países para que o Evangelho seja anunciado e Jesus ele possa vir nas nuvens no céu. Então é isso que está acontecendo. Porque Jesus ele já poderia ter voltado. Jesus não quer ver a humanidade dessa forma que está, nesse sofrimento não. Por ele já teria arrebatado o seu povo. Mas como ele está vendo que a maioria vai ficar para trás, ele está preparando o povo. Como ele olhou para dentro da maioria das igrejas, ele não viu sinceridade, ele não viu santidade, ele não viu o compromisso do povo de Deus. Então Deus ele permitiu essa peste para acordar, para despertar o povo, para que o povo se arrependa, para que o povo volte às primeiras obras, volte às primeiras práticas, para que venha se santificar e a se preparar. É o que está acontecendo. Muito em breve Jesus virá nas nuvens nos céus com poder e grande glória. Com poder e grande glória. A Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará, a língua confessará que Ele é o Senhor. Mas entende uma coisa, a Bíblia diz que o joelho vai dobrar, a língua vai confessar Ele. Os ímpios que rejeitaram a palavra, rejeitaram a Jesus, rejeitaram a salvação, vai dobrar o joelho. Mas não haverá mais a oportunidade de arrependimento, não haverá mais a oportunidade de corrigir a falha e de se tornar um servo de Deus. Vai se dobrar, mas vai dobrar o joelho na hora errada, tarde demais. Todo joelho vai se dobrar, a língua vai confessar, mas será tarde demais, depois que Jesus voltar. Eu estou falando, quando Jesus vier apontar nas nuvens no céu, o joelho vai se dobrar. Mas aqueles que estiverem preparados, os que se prepararam dia após dia, aqueles que permaneceram dia após dia na palavra, aquele que dia após dia entregou a sua vida a Cristo, esses vão subir. Mas os que vão dobrar o joelho para ver aqueles que estão subindo nos ares e habitar nas moradas celestiais com o Pai. Só para isso que eles vão dobrar o joelho. Não se iludam, o segundo arrebatamento é para Israel. Não se iluda, não vai haver arrebatamento surpresa. O segundo arrebatamento para Israel. Jesus vai falar, eu vim para os meus me rejeitaram. O povo israelita rejeitou Jesus como Deus, o povo israelita rejeitou Jesus como Salvador, mas Ele virá a segunda vez, dando a segunda chance para eles. Existe uma numerologia de pessoas em Israel que serão salvas. Para esses está destinado o segundo arrebatamento. Por isso não perde essa oportunidade, meu irmão, de entregar a sua vida para Jesus, não. Não perde tempo, minha irmã, meu irmão. Não perde tempo, não perde. Não perca o seu tempo com coisas que não vai trazer para você salvação. Larga o pecado enquanto há tempo. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus nesta manhã, através da vida deste pobre miserável e pecador. O salvo inútil que sou apenas, porque nada mais faço do que além do que está escrito e além daquilo que Deus me ordenou. É assim que me denomino. Me denomino profeta não. Mesmo que Deus possa me usar como profeta, mas eu não me intitulo a nada, nem pastor não, sou apenas servo inútil. Ouça a palavra do Senhor, é isso que importa. Não importa título, o que importa é a salvação. O que importa é você alcançar a salvação. E nesta manhã, essa palavra onde ela chega, que ela possa penetrar no profundo do teu coração, do teu entendimento. Que essa palavra venha prosperar na sua vida. Que você possa entender o que Deus está querendo, que Deus está falando, que Deus fala através de sua palavra. Deus, Ele fala através de sua poderosa palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16,
Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus vindo do alto céu para salvar aquele que crê. Que é o Evangelho? A palavra do Deus vivo, a Bíblia Sagrada. É o poder de Deus para salvar aquele que crê. Por isso há uma necessidade de ter compromisso com essa palavra, de andar na santidade, de andar na justiça, de andar no amor, andar na sobriedade, andar na santidade, andar no caminho estreito. Por isso que nós temos que ter o compromisso de andar no caminho estreito, porque só podemos ser salvos através do Evangelho, que é o poder de Deus. Em outras palavras, de forma resumida, obedece a palavra do Senhor, obedece o que está escrito, lê as Escrituras para que você venha a chegar ao conhecimento da verdade. Chegando ao conhecimento da verdade, tem como você ser liberto do pecado e andar no caminho certo. Mas o que leva um homem à perdição? O que leva um homem a errar tanto? Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Olha aí onde está o erro. Você quer corrigir o erro para morar no céu, ou você quer ficar aí na destruição dessa terra para ser condenado no inferno? Quer ser jogado no lago de fogo e enxofre, ou você quer corrigir seu erro para poder morar no céu? E nesse mundo vamos sofrer. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você vai sofrer no mundo, por que você não sofre com Cristo? Você vai sofrer por causa de cachaça, por causa de homem, por causa de mulher, por causa de família, por causa de amigos. Por que você não sofre por Jesus? É uma pergunta. Sofre por aquilo que vale a pena? Sofre por Jesus que vai te dar a vida eterna? Fica sofrendo por causa de homem e mulher não? Por causa de cachaça e droga, dinheiro não? Sofre por aquilo que vale a pena. A sociedade não abre os olhos, está cega. Por isso que estão escolhendo o que é errado. Estão achando que vale mais a pena sofrer por dinheiro. Estão achando que vale a pena sofrer para ficar rico na terra. Vale a pena ficar rico na terra e ser pobre depois de morrer? Aonde sua alma vai ser lançada junto com o corpo num lago de fogo e enxofre? Vale a pena? Jesus falou: ganhou o mundo inteiro, perdeu a salvação da sua alma. Do que dirá? Do que ganhará o homem? Do que ganhará o homem ganhando esse mundo inteiro, perdendo o resgate da sua alma? Guarda para a realidade, faça a tua escolha, porque só há uma oportunidade enquanto está vivo. Reencarnação, mentira do diabo, não existe. Purgatório, mentira do diabo, não existe também. Deus vai colocar no bom lugar? Sim, se você buscar o Senhor, Ele vai reservar o seu lugar. Porque Ele falou: aquele que perseverar até o fim, até o final, até o último suspirar, esse será salvo. Aquele que perseverar no quê? Perseverar nos ensinamentos do Senhor, aquele que perseverar nos caminhos do Senhor, aquele que perseverar na obediência à palavra do Senhor, até o final, até o último suspiro, até o partir dessa terra. O que perseverar até o fim será salvo. Persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. Entrega sua vida para Jesus, e Ele o fará, conforme está escrito em Salmos 37. Salmos 37 diz assim: confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agora o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Só basta isso. Confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, para que Ele te guia, para que Ele te transforme, e Ele o fará. Não é você que tem que se mudar primeiro para poder alcançar Deus, não, criatura. Jesus, você tem que buscar Ele do jeito que você está, entregando a Ele tudo.
O tudo que Deus pede de você e de mim não é o que a Universal fala, não. O tudo que Deus pede de você e de mim não é o que a Igreja da Graça, a Mundial diz, não. Não é dinheiro, nem carro, nem riqueza nenhuma que Deus quer de você. O tudo que Deus quer que nós entregamos a Ele é a nossa alma, é o nosso corpo, nosso espírito. Tudo confia nele, confia somente nele. A Bíblia diz que aquele que confia em mais de escultura, eles são confundidos. Eles são confundidos. Aqueles que confiam em imagens de gesso, aquele que confia na imagem feita pela mão do homem, aquele que confia em Pedro, aquele que confia em Aparecida e Maria, eles são confundidos. A Bíblia diz para confiar no Senhor, somente no Senhor, não na senhora, é no Senhor, confia nele, somente nele, em Jesus, e Ele fará. Está faltando mais pessoas que têm a coragem de pregar a verdade. Sabe por que não prega a verdade? Porque inverteram os valores. O valor hoje está na merreca de dinheiro. Se pregar a verdade, deixa de encher tempo, deixa de trazer dinheiro. Mas, todavia, uma alma vale mais do que esse mundo inteiro. Então inverteram os valores. Por isso que não prega a verdade. Por isso que não prega contra adultério, contra o segundo casamento. Por isso que não prega contra a idolatria, contra a cachaça. Por isso que não vão pregar para você a verdade, meu irmão. Porque a verdade, ela lapida a pessoa. A verdade, ela faz lapidação. A verdade, ela esvazia o templo. Mas na verdade, a multidão, ela foi embora porque só estava interessado naquilo que podia alcançar de Deus. A multidão, todavia, cercou Jesus. Mas quando eles alcançavam seus interesses, eles voltavam para casa, eles iam embora. A multidão sempre estava cercando a Jesus. Mas quando Jesus ele fez um sermão profético, ele fez um sermão na montanha, eu lembro que os discípulos olharam e falaram: olha, mestre, cadê a multidão que estava te ouvindo, mestre? O discurso foi tão duro, mestre, eles não conseguiram nem ficar para ouvir. Jesus fala: não queres tu ir junto com eles? Pode ir. Não queres tu ir junto também? Multidão não está atrás de palavra de vida eterna. Multidão não está atrás de salvação. Multidão quer chave de carro. Multidão quer vitória. Multidão quer prosperidade. A multidão, ela quer ouvir que Deus te ama e quer que o ego seja massageado. É isso. Por isso que existe templos cheios. Não é porque Deus está lá. Porque se Deus estivesse lá, seria lapidado. Ficaram só 12 com Jesus, só 12 discípulos. Foi feita uma seleção. Foi feita uma seleção. Eram 70, ficaram 12. Multidões não conseguiam acompanhar Jesus, ficaram 12. Então é uma minoria que vai entrar no reino dos céus. Porque Jesus falou: olha, vede que o caminho é estreito. Apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação, mas largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Muitos são os que entram pelo caminho que leva à condenação. Fica preocupado quando você vê a igreja cheia. Começa a ouvir a palavra para ver se é palavra de salvação, se é palavra de arrependimento, se é palavra de santidade. Porque a igreja que não prega santidade, não prega arrependimento, não prega o arrebatamento, não prega salvação, elas são cheias. Igreja que fala de dinheiro, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te dar uma casa melhor, vai mudar a sua vida, enche. Mas são mentirosos, não são pastores, são mercenários. Porque o mercenário, ele não foi levantado por Deus. Os pastores, eles entram pela porta. A porta é Jesus. O porteiro, o Espírito Santo, ele abre a porta e o pastor ele entra e ele cuida das ovelhas. Mas muitos colocaram o anel no dedo da teologia, entraram pelos fundos. Muitos pegaram o diploma de teologia, foram intitulados a pastores, não foram levantados por Deus, não foram aberta a porta para eles entrar no rebanho, entraram pelos fundos. Desperta, moradores da terra. Leia a palavra do Senhor. Não se deixe ser enganado.
não se deixa ser confundido. Se nós lêssemos a palavra do Senhor, nós não precisaríamos de pessoas na rua pregando. Se nós lêssemos a palavra do Senhor, nós entenderíamos que nós não precisaríamos ficar atrás de pastores. Já veio um pastor que desceu na terra e sofreu por nós. Esse é o verdadeiro pastor que apacenta o seu rebanho. É Jesus. O verdadeiro pastor já desceu na terra. E Jeremias vai dizer que os pastores não cuidaram das ovelhas. As feridas eles não curaram. As que estavam presas eles não soltaram. E essa é a profecia em que Jesus viria. Ele cuidaria das feridas. Ele cuidaria das que estavam presas. E Jesus ele veio para libertar os cativos, libertar as ovelhas que estão oprimidas, as ovelhas que estão presas. Porque o pastor, ele coloca a ovelha dentro de um curral para cuidar delas, livrar elas do lobo, livrar elas de ser mortas na mão do lobo. Jesus fala que o pastor, depois, quando amanhece o dia, ele abre o curral e ele as leva para fora, porque é lá fora que tem um alimento. Então veja, está aprisionando as ovelhas dentro das igrejas para morrer espiritualmente. Estão prendendo elas espiritualmente. Não leva elas para fora. Não leva as ovelhas para poder pegar o ar fresco, para poder ganhar almas, para pregar a verdade, para pregar para o traficante, para pregar na favela. Não leva as ovelhas para fora. Os pastores estão prendendo elas para elas morrer e estão morrendo espiritualmente. Jesus está voltando. Ouça a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Passa a temer mais um pouquinho a Deus. Jesus ele falou: aquele que ouve a voz, aquele que vos ouve, a mim me ouve. Mas os que não ouvem a vocês, não me ouvem. Porque sou apenas um porta-voz de Deus. Se você ouvir a mim, você está ouvindo a Deus, falando através da minha vida, através da palavra dele. Você não me ouviu? Você não é ovelha de Cristo, porque Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Mas vós não me ouvis, porque não sois as minhas ovelhas. E outro versículo Jesus fala: aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Mas vós não me ouvis, porque não sois de Deus. É por isso que tem muita gente aí agora ao meu redor questionando, brincando, zombando, que não são de Deus, são bode. Bode fica dando cabeçada. Não deixa a ovelha perto de bode não. O bode ele destraçalha a ovelha. Na prática ele faz isso. O bode é a pessoa rebelde, não quer compromisso com Deus, não quer saber de Deus, zombador, escarnecedor. Está chegando o seu dia aí. A cova já está aberta, meu irmão. A cova já está aberta, meu amigo. Acorda, se arrepende ainda hoje. Arrependa-se ainda hoje. A cova já está aberta. O Senhor abriu a sepultura. O mesmo que dá a vida, ele tira a vida. O mesmo que faz a ferida, ele cicatriza a ferida. Não parou por aí. Tem milhares descendo na sepultura ainda. Tomara não seja você. Por isso que eu trago essa palavra para você. Se arrependa. Entrega os teus caminhos a Deus. Ele tudo fará. Não adianta ficar com medo. Não adianta a humanidade trazer o jejum nacional quando está com medo, não. Esse jejum nacional, o que que mostra? Medo. Medo. O medo move o homem. Move o homem a jejuar. Na hora do medo, entrega a vida para Jesus. Mas não permanece, porque não tem estrutura em Cristo, não tem compromisso com a palavra, por isso não permanece. Então, são somente essas palavras. São somente essas palavras. É um alerta de Deus. Eu deixo aqui nesta manhã, nesse lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Vou explicar para você. Quem tem ouvidos, ouça. O que significa isso? Todo mundo tem ouvido, mas não ouve a palavra do Senhor. Tem ouvido,
para forró, tem ouvido. Tem ouvido para ouvir besteira, tem. Para funk, sertanejo. Tem ouvido para ouvir besteira, para ouvir o que não presta. Mas Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Chega de ouvir besteira e ouvir mentira. Chega de ouvir falsa profecia. Chega de ficar ouvindo depravação. Ouça o que diz o Espírito de Deus, e o que o Espírito de Deus tem dito nesses últimos dias é que se arrependa. Deixe o homem os seus maus caminhos. Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Deus. Se converta a Deus. Religião não converte ninguém, leva para o inferno. Religião te aprisiona. Mas quem converte a Deus, quem converte o homem é Deus através de sua palavra. Conversão, sair das trevas e vir para a luz. Sair da cachaça e vir para a sobriedade, isso é conversão. Conversão não é sair da cachaça e ir para o catolicismo, isso não é conversão. Sair da droga e ir para o evangélico, ser evangélico não é conversão. Conversão é de luz, de trevas para luz, da profanação para a santidade. Deus te abençoe, meu irmão. Nesse momento agora eu quero estar fazendo uma oração para poder estar terminando e indo embora para seguir adiante na obra do Senhor. Eu quero convidar todos que querem orar, receber esta oração. Tem duas formas que você pode orar comigo agora. Você pode vir até aqui. Você pode orar daí de onde você está. Primeiro, aqueles que quiserem entregar a sua vida para Jesus, os que quiserem ter compromisso com Deus, ter mudança de vida, podem vir até aqui, ou então podem levantar a sua mão daí de onde você está. Você levantar a sua mão daí de onde você está para entregar a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração aqui. Você aí vai orar junto comigo. Você vai confessar Jesus e vai entregar a sua vida a Ele. Quem são os que querem fazer essa oração de confissão, entregar a sua vida a Jesus e ser transformado? Agora, quem que nesse lugar se encontra enfermo, só para você ver o poder de Deus, porque Paulo ele fala, e a nossa pregação não constituiu somente em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito. Quer ver a demonstração do poder de Deus? Levanta sua mão aí onde você está. Eu vou fazer uma oração daqui. Os que estão enfermos do outro lado, em nome de Jesus, vão ficar sarados. Os que estão na UTI lá do outro lado, que estão enfermos, com 10% só de vida, vai ficar curado no nome de Jesus. Para que saibam que Jesus hoje passou nesse lugar. Para que saibam que não zombaram da minha cara, mas zombaram da palavra daquele que me enviou. Quero orar pelos enfermos. Levanta sua mão se você está enfermo, ou se não está enfermo e nem quer entregar a vida para Jesus. Só recebe uma oração então de bênção, para que tudo venha ficar bem na sua vida, para você ter o livramento do Senhor, para você viajar em paz, para você ter paz e ser aliviado de todo o peso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que a graça e a paz, consolação do Espírito Santo seja na sua vida. Seus olhos tinham fogo, as suas Coração duro da humanidade. Ora do outro lado aí, meus irmãos, ora. e
Nosso papel está sendo feito na terra, viu? Não negando o nome do Senhor, mas anunciando a volta de Cristo. Deus abençoe.